Este programa é um oferecimento Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços e Fábrica Food. É isso mesmo, tudo aqui é pensando no nosso querido amigo que está aí do outro lado de casa. Muito boa noite, sejam bem-vindos ao nosso programa Pam Pam. O Placar Esportivo está no ar, 18 horas 31 minutos, com muita alegria em nossos corações. Peço permissão, primeiro, a Deus, a Ele quero agradecer por estarmos aqui mais um dia com muita saúde, dedicação, alegria em nossos corações e também aproveito o ensejo, peço a sua permissão para que nessa hora de programa possamos juntos entrar dentro do seu lar, da sua casa, onde você estiver, em qualquer lugar do meu estado de Goiás, do estado do Distrito Federal e de todo o Brasil, através da Sky no canal 584. Vamos juntos, hein? Quero a sua audiência, o seu carinho e, claro, participação no nosso programa Placar Esportivo. Porque ao meu lado hoje estará um comunicador nato, ele que é da casa, radialista de tradição, um comunicador que há mais de 40 anos gosta do que faz e faz bem feito. Ele também tem um programa Politeia na Rede Fonte TV. E de vez em quando aceita o nosso convite, vem com bom grado, com bom coração, para fazermos um programa esportivo, porque ele entende tudo também da parte do esporte. Estou falando dele, Luiz Gama. Boa noite. Boa noite, Danilo Dias. Um grande abraço, minha gente querida do esporte, meus amigos da Rede Fonte de Comunicação. Um grande abraço, graça e paz para você que sintoniza a gente em qualquer lugar do globo terrestre. Por falar em globo, a gente lembra do Mundial, a famosa Copa Intercontinental. O sonho de Mundial do Botafogo terminou num pesadelo, humilhação 3-0 para o Pachuca. E o futebol brasileiro precisa fazer uma análise melhor de como fazer para brilhar de novo mundialmente nessas competições da FIFA, Danilo. Ô Gama, e se você for analisar, desde 2010 pra cá, o Inter perdeu pro Mazembe, o Galo perdeu pro Wydad Casablanca, os times brasileiros chegam lá desgastados de uma temporada ou é o futebol brasileiro que está caindo perante ao nível mundial? Um pouco de cada coisa, mas penso que o principal ingrediente para esses tropeços, para essas humilhações, considerando o peso, o tamanho do futebol brasileiro e sul-americano, está muito mais ligado a essa questão do cansaço. Enquanto, por exemplo, a Europa inteira está no meio da temporada, no auge, né? Todo mundo fisicamente no auge, nós estamos no bagaço. E o Botafogo não estava no bagaço, não. O Botafogo estava um lixo no começo dessa competição. Os jogadores reclamaram até dos aviões. Foi mesmo. Você sabe que o Botafogo viajou em 2 aviões. Foi. Não era o time inteiro no avião, não. Em 2 aviões, 2 bagaços. Pior que poltrona parece que não deitava, Galo. Porque eram ônibus, eram aviões, parecendo esses ônibus pinga-pinga, mas eram aviões especializados para carregar jogador de basquetebol, sabia? Aqueles caras de 2,10. Da NFL. De 2,20. Futebol americano. É, aqueles caras grandão de 1,5 metro de largura. Quer dizer, um horror. O Botafogo chegou lá só a munha. E o Brasil precisa repensar a sua participação nesse tipo de competição. Daqui a pouquinho eu vou colocar o grupo do Mundial de 2025 e eu vou perguntar pro Gama, a situação se inverte? Porque os times europeus vão chegar no final da temporada. Final de Europa League, final de Champions, final de Premier League e muito mais outros campeonatos. Será que eles vão ter o mesmo rendimento que os clubes brasileiros? Daqui a pouquinho ele vai comentar em cima dos grupos do Mundial de 2025. Mas antes de eu ir pro intervalo, na nossa produção, o que vocês prepararam de quiz para saber e testar o conhecimento do nosso telespectador? Em qual Copa do Mundo foi utilizada pela primeira vez a tecnologia da linha do gol, Goal Line Technology? Ah, meu amigo, foi em 2010 na África do Sul, Espanha campeã? Foi aqui no Brasil, 2014, com a Alemanha campeã? 2018 deu França na Rússia? 2006 deu na Alemanha, ganhou a Itália? Da França na final? Sim. E o Zidane deu aquela cabeçada? Em 2002 eu lembro, Ronaldinho, fenômeno, decidiu pra nós. Em qual ano? Manda sua mensagem que eu quero saber. 629-9528-3890. Qual foi a primeira vez, hein? Daqui a pouquinho nós vamos eliminando algumas alternativas e juntos vamos debater no nosso programa. Eu vou para um rápido intervalo e na volta vamos juntos com Luiz Gama discorrer mais sobre o Mundial. Vila Nova, Goiás e Atlético têm dias movimentados na janela de transferência. E também vamos para a Copa da NBA, onde tem semifinais definidas. 2 minutinhos, até já.
de volta no nosso programa Placar Esportivo, agradecendo o carinho de cada um de vocês na audiência. A audiência tá boa, viu? Tem uma pessoa aí que tá nos assistindo, torcedor do Goiás. Daqui a pouquinho você vai saber quem é, porque eu vou falar da empresa dele, já já. Mas antes, vamos saber quem foram os premiados. Esse ano de Olimpíadas em Paris, tivemos muitos atletas que se destacaram. E ontem, alguns ganharam alguns troféus. Veja aí. Em uma noite... A Seleção Brasileira de Futebol Feminino mereceu, Arthur Elias também, todos que estiveram lá, a equipe de judô mista. Ô Luiz Gama, atletas olímpicos que têm um investimento muito menor que outras nações, merecidamente receberam o troféu ontem. O Brasil precisa aprender a comemorar, a enaltecer, a aplaudir e principalmente a premiar os seus atletas dos chamados esportes especializados, os esportes olímpicos. Como você disse, Danilo, o investimento olímpico no Brasil é muito aquém, inclusive de países da América Latina. Tem país na América Latina que tem um olhar muito mais amoroso, muito mais profissional, vamos dizer assim, para esses esportistas. E o Brasil tem talento demais. Nós precisamos de investimento interno em competições internas para que dessas competições saiam grandes atletas e os que já são bons aprimorem cada vez mais. E nós precisamos também do investimento para esses que já são atletas de grandes rendimentos. É passada a hora do Brasil olhar com um olho muito mais profissional e financeiro. Aí eu estou falando de governo federal, eu estou falando de União, dos governos estaduais, para que os talentos brasileiros possam desabrochar cada vez mais nessas competições internacionais. E o que você falou é pertinente, Gama. Nós vemos Isaquia Queiroz no remo, nós vemos a Rebeca Andrade na ginástica, atletas com um investimento muito menor do que os Estados Unidos, que é a grande potência, e chega lá e brilha ainda. Sim, nós temos um mundão de atletas, né, que na verdade dão conta de fazer bonito em nível mundial. Essas meninas da ginástica brasileira, elas são destaque, são da elite mundial já há mais de uma década e ainda assim falta muito apoio. Imagine aí no atletismo, na natação, na canoagem, nos outros esportes, Brasil afora. O Brasil precisa profissionalizar, o Brasil precisa entender que esporte é vida, é saúde, é cultura e é educação. É isso mesmo! Chegou o momento da gente falar de uma grande empresa que há mais de 20 anos se consolidou no nosso mercado goiano. Em várias cidades como Jataí, Goiânia, Senador Canedo, a Pneus Express Luiz Gama, ela faz um trabalho incrível. Esse aí que você está vendo na tela. Ele faz a recapagem dos pneus com o anel sem emendas. Sabe o que isso significa, Gama? Muito mais segurança, né? Muito mais segurança, credibilidade. O pneu que chega lá com 80, 90, 100 mil quilômetros rodados, todo estourado. A Pneus Express faz a recapagem com 100 emendas, o pneu volta para a estrada e roda mais de 100 mil quilômetros, Gama. E com preço justo e com equipamento de primeira que só a Pneus Express tem. Inclusive, o Júnior está na audiência, está nos acompanhando e mandou um grande abraço para você, Luiz Gama. 2 abraços colorados pro Mochejão Júnior. Fala, Moché, obrigado. É isso mesmo, e o Gama falou aqui em off, ó, Júnior, que tá precisando de pneu. Então eu falei para ele, meu amigo, Pneus Express, não tenho dúvida que você vai sempre rodar com segurança e credibilidade, porque a Pneus Express, ela anda quilômetros à frente, através do grupo Marangoni também, é representante oficial, a Pneus Express, que orgulha muito o nosso programa Placar Esportivo, pela amizade, pelo carinho que nós temos e respeito um pelo outro. Muito obrigado, Júnior, você sabe do carinho que nós temos aqui por você. Vamos falar do Goiás, do Júnior da Pneus Express e de muitos outros torcedores? O Goiás que já vai ter apresentação no dia 27 de novembro, na data que Jair Ventura já vai comandar o elenco alviverde. Estão se falando muito desse jovem, Alejandro. Jair Ventura não deixou que ele fosse para a Taça São Paulo, Luiz Gama. Quer contar com um jovem rápido, velocista e dar oportunidade para ele. O Alejandro tem mostrado já, né, há um tempinho que tem muito talento, que tem muita qualidade. Ele foi, inclusive, motivo de cobranças do Paulo Rogério Pinheiro, conselheiro forte, influente, que deve ser, inclusive, o próximo presidente do Conselho Deliberativo do Goiás, junto a esse último treinador, o Mancini. Ora, cadê os meninos da casa? Olha para esse, olha para aquele. E o Alejandro provocou, inclusive, várias discussões internas no Goiás, exatamente pela falta de um melhor aproveitamento, de um olhar, né, mais carinhoso por parte do time profissional. É talento nato,
e deve também fazer parte daquela linda história que o Goiás tem. Um grande, o maior revelador de craques do Centro-Oeste do Brasil. E já faz um tempinho que o Goiás não revela, né? Faz. Grandes jogadores, jogador para brilhar mesmo do futebol brasileiro. Talvez o último tenha sido o Eric, não? Para brilhar mesmo. O Wellington também lá atrás, 2007, 2008. O Eric mais recente. O último acho que foi o Eric. O Eric que tá no Japão, inclusive, né? Brilhando. E rico, e bem de vida. Além do Michael também, né, que saiu do Goianésia, veio pro Goiás, ainda deu dinheiro para a equipe Alviverde. E além do Alejandro, Gama, o Goiás também já garantiu a contratação de um jogador que conseguiu acesso com o time do interior de São Paulo. Estamos falando dele, Yuri Castilho, que fez bons jogos quando entrava e também quando era suplente do time lá do Moser e subiu com o elenco do Mirassol do interior de São Paulo para a Série A e vai reforçar o Goiás, Gama. É um bom nome? É bom nome, é típico jogador de Série B. Lá ele deu conta, lá ele ajudou, fez parte do elenco e é exatamente disso que o Goiás precisa. Você não chega ao Campeonato Brasileiro da Série A disputando a Série B apenas com 11 bom, apenas com 11 jogadores titulares de um nível bom ou excelente. Você precisa de jogadores que dão conta de jogar a Série B. E esse é o típico jogador de Série B que vai ajudar bastante o Goiás na sua trajetória na temporada 2025, com toda certeza. Seja bem-vindo. Yuri Castilho, que nossa equipe até separou os dados dele. Põe na tela, produção, deixa eu ver. O que tem 29 anos, 1,85 m, teve 18 escalações na Série B com o Moser, fez 11 gols na temporada, sendo 6 no Campeonato Paulista e 5 na Série B, nenhuma assistência, não tocou pra ninguém, 7 amarelos ele tomou e nenhum vermelho. É o novo reforço do ataque esmeraldino, que tá falando também de contratar um 9 de referência, Gama. Esse 9 que o Lucas Andrino deve estar procurando, tá fácil de encontrar no mercado? Tá complicado. Esse é o jogador que todo mundo quer, 9, que sabe fazer gols e que efetivamente os fazem. Vale ouro hoje, vale ouro não, vale diamante no futebol brasileiro, principalmente para jogar a Série B. E o Vila encontrou esse 9? É isso que eu quero perguntar pra você, Luiz Gama, porque esse jogador aí, que marcou muitos gols com a camisa do Sampaio Corrêa, a Bolívia querida lá do Maranhão, esteve atualmente no Avaí, estamos falando de Gabriel Poveda, é o novo 9 e matador desse Tigrão? É bom jogador, deve fazer história com a camisa do Vila Nova, conhece o métier, sabe o que é jogar na área, dá conta, né, do bom combate com esses zagueiros durões do Campeonato Brasileiro da Série B. Penso que o Vila fez uma ótima contratação e a torcida colorada pode ficar tranquila que não será por falta de gols que o Poveda não vai fazer sucesso aqui em Goiás. Tomara. Gabriel Poveda, que nossa equipe também separou os dados desse grande atleta. Eu particularmente gosto muito, conhecedor da zona ali da área, como o Gama falou, tem referência, 26 anos, 1,83 m, são 25 jogos que ele realizou nessa temporada a serviço do Avaí, 15 jogos a titular e fez 9 gols, sendo apenas um na Série B. Deu uma assistência, essa no Campeonato Catarinense, 2 cartões amarelos. Gabriel Poveda é o novo 9 do Tigrão. 9 gols naquele time horroroso do Avaí é muita coisa, amigo? É muita coisa. Para, Gama. Ué. Então você acredita que ele chega para ser esse homem que faltou ao Vila Nova desde julho, quando o Henrique Almeida parou de fazer gols? Rapaz, tem mais ou menos uns 2 anos que o Vila não tem um 9, né? Que faz a alegria da galera colorada. E esse aí, com toda certeza, deve ser. Já outro jogador está deixando o Vila Nova. Thiago Carvalho fez a alegria de alguns torcedores ao levar João Lucas para o Figueirense para disputar a Série C por empréstimo. É um bom nome para o Figueirense. Qual foi melhor? O Vila Nova, que ganha com a saída dele, ou o Thiago Carvalho, que ganha um bom reforço, Gama? Quem mais ganhou foi o João Lucas, né? Que continua sendo jogador de futebol, mesmo sem ser brilhante. Não rendeu, deixou muito a desejar, sai devendo lá na equipe do Vila Nova. Abre brecha para o Vila Nova melhorar, otimizar, né? Qualificar o seu elenco para a temporada do ano que vem. Esse é João Lucas, que deve estar aterrissando lá em Florianópolis, vai ser apresentado no time do Thiago Carvalho para a disputa da 3ª divisão, o brasileiro da Série C. Já outro time que vai representar a gente dentro da Série B, repercute ainda e muito a entrevista do presidente Adson Batista. E nossa equipe separou mais um trecho do que o Adson disse em 53 minutos de entrevista. Veja aí. Em 2025, vamos escrever uma nova história. O Atlético é um clube que sempre reage. O Atlético
não é clube que faz 2 temporadas tão ruim como fizemos. E vocês podem ter certeza, o torcedor, que o Atlético vai fazer um grande ano, vai competir, vai jogar de igual para igual com todo mundo, vai procurar em todos os momentos representar bem a sua torcida, a sua estrutura, o clube sério e organizado, cumpridor de compromisso que temos. Então, o torcedor pode ter certeza que nós saímos muito desgastados desse momento, mas que a gente vai sacudir a poeira e dar a volta por cima. E a gente tem que refletir, ter calma, saber entender os momentos. Ninguém aqui ficou satisfeito, mas vamos escrever uma nova história no próximo ano e tentar, no futuro, chegar a uma Série A com maior casca para que a gente consiga ter uma permanência. Agora, o Atlético vai ter um time competitivo, vai mudar de rota, vai ter reformulação. Não dá para mim ficar com os jogadores aqui que marcava frouxo, que ganhava estava bom, perdendo estava bom, e alguns poucos sentia muito a derrota, né? Não adianta, por exemplo, o jogador tem que assumir a responsabilidade deles, eles ganham muito bem para isso, né? E todos têm que assumir sua responsabilidade. Quando você tem um elenco com um perfil muito parecido e jogadores assim sem muita ambição e, acima de tudo, competitividade que a competição exige, dá no que deu. Então, além disso, nós erramos muito nas nossas avaliações. Adson Batista deu vários trechos muito fortes nessa entrevista, Luiz Gama, nossa equipe separou esse e, abre aspas, ele disse que o Atlético não faz 2 anos consecutivos de forma tão ruim e não vai ficar com jogadores frouxos, que nem sequer sentiam a derrota. E durante a Série B, ele disse várias vezes que esses jogadores jogavam nada, eram caneludos. Podemos esperar um Atlético totalmente diferente desse ano? Com toda certeza, o torcedor rubro-negro pode estar confiante. O Atlético de 2025 vai ser completamente diferente. O Adson é um cara que conhece futebol, jogou bola, é do ramo e também conhece a montagem de equipes de futebol. E ele está dando a mão à palmatória. Ele está dizendo que ele errou, que o Atlético errou, que eles erraram nas consultas, nas avaliações, além do campo. Porque para montar um time de futebol, quando você vai buscar um jogador, você não precisa olhar, não pode olhar apenas a questão técnica, a questão física. Não, é um jogador que não contunde. Você tem que olhar também se o cara gosta da profissão, se é um cara vibrante, se é um cara que tem entrega emocional positiva, que às vezes tem jogador que é muito bom tecnicamente, mas é uma moleza do ponto de vista emocional, não tem inteligência emocional suficiente para ultrapassar, por exemplo, um momento difícil numa competição. Então, esses aspectos técnicos, físicos, o fisiológico, tudo isso é fundamental, é importante, é evidente. Mas o aspecto emocional, o aspecto caráter também, isso precisa ser investigado. E hoje o mundo é globalizado, o mundo está na palma da mão de todo mundo. Então, um cara para contratar um jogador de futebol, rapidinho você tem tudo, inclusive os aspectos psicológicos e emocionais do jogador. Penso que aí foi o grande erro do Adson. Eu gosto de quase tudo que o Adson Batista faz, mas nesse ano ele fez muita bobagem. Como ele mesmo diz, inclusive dos gringos, muita gente ruim. Como tem gente ruim nesse futebol sul-americano. E o Atlético deu azar de só pegar ruim. Foi mesmo? Só pegar ruim, salvou um. Mais ou menos aquele Alejandro, mas mais ou menos. Cruz. Hein? Alejo Cruz. Alejo, né? O Alejo. Mas é mais ou menos também, o resto. Aquele Hurtado dava dó, coitado. Nossa. Um grandalhão, correndo, uma correria desengonçada. Meu Deus do céu, como o Atlético errou. Pode ter certeza absoluta. Mas esses erros serão todos riscados da história rubro-negra e o Atlético vai fazer, sim, um grande ano de 2025. Já entra favorito para o Campeonato Goiano, um dos favoritos às 4 vagas no Campeonato Brasileiro da Série B. Enfim, o Atlético vai dar muitas alegrias para o seu torcedor no ano que vem. Alegrias essas que não se viu nesse ano de 2024. A nossa equipe separou os números, Gama, das 38 partidas que o Atlético realizou no Brasileiro da Série A. Foram 29 gols marcados, 58 gols sofridos, ou seja, o dobro do que fizeram, e ficou na 19ª posição. E de 38 rodadas, eu trago um dado curioso para você, Luiz Gama. O Atlético ficou 35 rodadas na zona do Z4. A melhor colocação que o Atlético conseguiu nessa Série A foi na 16ª posição, entre as rodadas 9, 10 e 11.
É lamentável, né? Ninguém suporta um campeonato quase inteiro como lanterna. Você tá louco? Na zona de rebaixamento, que terrível. Olha, e desses 3 melhores jogadores que estão na tela aí, o goleiro Ronaldo com a nota média 7,9, o Luiz Fernando com a nota média 7,2 e o Alex Vinícius, esse zagueiro 7,1. Não sei por que essa média desse cara tá... Esse zagueiro é ruim demais. Nossa, entregou uns 3 jogos, umas 2 expulsões inexplicáveis. Deus me livre e guarde desse Alex. Agora, em relação ao goleiro Ronaldo, apesar dessa média maravilhosa, a maior delas, né, no elenco do Atlético, é um jogador que não fica, né? Nessa própria entrevista, o Adson citou que o Ronaldo, apesar de ser um ídolo do torcedor, de ter um grande ambiente, de ter, por exemplo, um ambiente muito conturbado com os gringos, porque parece que ele cobrava muito dos gringos, que tomava muito, segundo o Adson, bola na cara. Apesar de tudo isso, é um jogador que não deve permanecer no Atlético, embora tenha ainda mais 1 ano de contrato. Mas eu gosto do Ronaldo, acho que o Ronaldo é um grande jogador, um grande goleiro. Ainda tem bala na agulha para ajudar o Atlético em mais uma temporada, penso eu. Também penso que sim, o Adson deve ter uma conversa com ele, assim como toda a comissão de Rafael Guanais, que já está em Goiânia, ajudando o Adson no planejamento para a próxima temporada. Deixa eu ver o quiz, produção, porque eu quero saber em que ano que foi implementado a tecnologia da linha do gol ali, ó, a goal line. Foi em 2010 na África do Sul, a primeira vez que a Copa do Mundo recebeu essa tecnologia foi em 2014 no Brasil, 2018 lá na Rússia, 2006 na Alemanha ou 2002 ano em que o Ronaldinho, fenômeno, deitou e rolou lá na Coreia do Sul. Pode dar uma dica? Pode. Foi no ano em que o futebol brasileiro sofreu uma grande decepção. Ixi. 2014, então. Então você já sabe que não é 2012, que na Coreia o Brasil arrebentou, né? Não decepcionou ninguém. 2010 a gente a Alemanha decepcionou. Na França? Na Rússia decepcionou. Na África do Sul decepcionou. No Brasil decepcionou. Mas tá dada a dica. 2010 a gente perdeu pra França. 2018 perdemos pra Bélgica. 2006 a gente perdeu pra quem? Pra França também? 6 na Alemanha. Não, foi 6, foi na Alemanha, aquele gol do Henry. É. Lembra? Em 2010 a gente perdeu pra um cara lá da Holanda que fez 2 gols, que o Felipe Melo fez aquela... Lembra? Eu lembro, aquele cruzamento que veio da direita, ele subiu para tirar, acabou atrapalhando o goleiro Júlio César, os dois falharam, Brasil fora. 2010 Holanda, é isso mesmo, Brasil, olha só, hein? Brasil fora da Copa. Manda sua mensagem que eu quero saber. Quem voltou a treinar hoje lá no Rio de Janeiro, para alegria de muitos, inclusive do atual presidente que foi eleito, o BAP, estamos falando dele, Pedro, que foi o Gama, como que pode, hein? O Yuri Alberto e o Alejandro só foram passar o Pedro já na reta final, e ele que já não joga, ó, muito tempo, voltou a treinar de forma ainda tímida, mas pode ser um grande reforço já para o primeiro semestre da equipe do Mengão. Grande reforço para o Flamengo e para o futebol brasileiro, porque o Pedro é seleção brasileira, o Pedro é um grande atacante, conhece atalhos para chegar na rede e pelo lado de dentro. Um jogador maravilhoso, um belo de um atleta, um cara que não é problemático, muito melhor do que o Gabigol, penso eu, e muito mais tranquilo, muito mais profissional. A volta do Pedro vai fazer muito bem ao Flamengo e ao futebol brasileiro. É isso mesmo, a volta de uns e o adeus de outros. Hoje um dos maiores ídolos do Palmeiras deixa o clube depois de 10 anos, 12 títulos, mais de 462 jogos, 88 gols realizados e 69 assistências. Se eu não me engano, se eu estiver errado, Dudu me corrija depois. Ele, Dudu, o eterno ídolo do Palmeiras, quebrando recordes no Allianz Parque. Ele deixa o Palmeiras, Gama, e pode estar rumando ao time que o revelou, o Cruzeiro. Quem perde mais, o Palmeiras ou o Dudu deixaram um time que ele marcou história? Acho que penso que o Palmeiras. É uma história muito bonita, né? Uma história muito positiva, a história do Dudu com o Palmeiras. Dudu que é goiano. O Dudu que foi revelado pelo Eurípides Marcelino, o meu querido Aripinho, né? De grande história do Atlético, ele e o seu irmão Ataídes, lá na Ovel, naquela escolinha ali. Foi? O Dudu foi revelado ali, dali ele foi para o Cruzeiro e aí ganhou o mundo, né? Ganhou o Globo, ganhou o estrelato mundial, está escrito o nome Dudu, né? E é o segundo Dudu, porque o primeiro Dudu da academia e agora esse Dudu também está na história para sempre dos melhores do Palmeiras de todos os tempos. Um jogador brilhante, um jogador raçudo, de muita força. Depois daquela contusão séria, ele não teve as oportunidades que inclusive merecia nesse time do Palmeiras. Se for verdadeiramente para o Cruzeiro, voltará a brilhar e vai ajudar muito a Raposa a conquistar grandes vitórias. E pensa num cara chato. Vai jogar pelada de fim de ano contra o Dudu pra você ver. É um dos caras mais antipáticos, mais chato. Por quê? Porque é um cara que não gosta de perder nem joguinho de palito.
Mas depois da lesão dele, séria por sinal, ele não teve oportunidades, é verdade, ponto, concordo. Mas só que ele parece que não voltou o mesmo Dudu. Será que ele vai voltar a ser o que era antes, Gama? Não, que era antes não, até porque tem 32 anos de idade, né, Danilo? 32 são 32. E quem passou pelo problema que ele passou, naturalmente, fica um pouco temeroso sempre, para o resto da carreira. Mas o talento dele é tão grande, a vontade, a raça dele é tão diferenciada que faz com que ainda dá para acreditar que ele dá conta de jogar pelo menos umas 2 ou 3 temporadas em alto rendimento. A nossa equipe preparou os dados, né? Aqueles que eu decorei aqui, olha lá. 452 jogos, eu falei 462, errei por 10, hein? 88 gols, 97 assistências, eu falei 69. 189 minutos ele tinha para participar de um gol, 943 passes decisivos, 737 dribles corretos, 12 títulos, uma nota média 7.2, a nota de um jogador que veste a camisa 7, Gama. Vai vendo, esse é Dudu, que deixa o Palmeiras depois de longos 10 anos e 12 títulos. Parabéns, Dudu, que você seja feliz aonde quer que você vá. Se for pro Cruzeiro... Sabe um detalhe do Dudu, Danilo? O futebol brasileiro tem uma série de grandes injustiças, por exemplo, com a seleção brasileira. O Pita foi uma das grandes injustiças na seleção brasileira, embora tenha chegado lá no finalzinho. Inclusive, tive o prazer de 1987 ganhar a camisa 10 do Pita quando ele jogou com a Alemanha Oriental em Brasília. Ele me deu de presente para eu realizar um sorteio para as vítimas do Césio 137, que foi no ano de 87 aqui em Goiânia. Pita foi um grande injustiçado. O Ademir da Guia, do Palmeiras, um outro grande injustiçado na seleção brasileira. E assim, o Dirceu, do Cruzeiro, também foi um grande injustiçado. E o Dudu, nos tempos modernos, também acho que foi um dos maiores injustiçados, porque na melhor fase da carreira dele não teve chance na seleção brasileira. Não teve. E quem também não teve chance nenhuma foi o Atlético Paranaense, que ficou apenas 4 rodadas, Gama, na zona de rebaixamento. Mas o que me chamou a atenção, e a nossa equipe trouxe hoje um estudo sobre isso, foi o que o Atlético teve na temporada. Foram 4 treinadores diferentes e cada um com a nacionalidade diferente também, Gama. Como que pode isso? Um time, olha lá, o Cuca ficou 24 jogos, foi o que mais permaneceu e o que mais teve vitórias também, teve mais empates, 4 empates, 6 derrotas, 63% de aproveitamento. O Osório também passou por lá, o Martim Varini andou lá, né, porque só teve 19 jogos, e o Lúcio Gonzalez, que caiu a batata no seu colo, ele apenas teve 3 vitórias e 9 derrotas, rebaixando o time para a Série B. E a minha pergunta para você é o seguinte, Gama, esse reflexo de 4 treinadores ao longo da temporada fez com que o Atlético tivesse um ano ruim? Com toda certeza ajudou demais, ninguém dá conta. Numa temporada, 4 treinadores, 4 mentes diferentes, 4 projetos diferentes, modos de pensar, modos de jogar, por mais qualificado que seja o elenco, não dá para suportar, né? 4 mudanças numa temporada é muita coisa, é muito erro. É muito erro. Você veja que o último ali, o Lúcio, coitado, aproveitamento de 26%. Isso é um negócio escandaloso para um time rico, para um time grande, organizado, do tamanho da estrutura que tem o Atlético Paranaense. É isso mesmo. Já que estamos falando do mercado de transferências, treinadores que passaram, que vieram e que vão, também tem alguns jogadores que estão sendo bem falados no mundo do mercado. Veja aí. O Botafogo vai ter muita reformulação, Luiz Gama. Você estava até citando alguns dos nomes que podem deixar o fogão. Barbosa, Adrielson, Tietê, são jogadores, né, que... Almada, craque, que vão deixar o Botafogo. E não pode ser diferente. Time que perde, time que tem derrotas, por exemplo, caso de rebaixamento, precisa mudar, precisa fazer alterações. É evidente, claro, precisa mudar. O que ganha também. O Botafogo precisa urgentemente, né, de reformular a sua equipe, mudar algumas cabeças. Você viu o Fluminense? Fluminense, campeão das Américas, teve uma temporada horrorosa nesse ano. Precisa, porque não modificou muito. Tem que modificar, tem que mudar as cabeças, precisa de injetar um ânimo novo no time. E isso, às vezes, só com alterações em algumas peças. E falamos também de algumas transferências ali, Gama, inclusive movimentando o mercado da bola, né? Alguns times estão contratando, embasando nos times que vão estar no Mundial. E está sendo um atrativo. Exemplo, o Palmeiras mesmo andou sondando o próprio Richarlison do Tottenham
utilizando o Mundial de Clubes, aonde vai enfrentar o Porto, o Al-Ahly e o Inter Miami. Esse Mundial de Clubes pode atrair alguns jogadores que estão no mercado estrangeiro para virem para cá? Pode e deve, até porque as equipes brasileiras, Palmeiras, o Botafogo, o Flamengo, né? Quem mais? O Fluminense, principalmente, as equipes brasileiras precisam qualificar. Do jeito que está, Palmeiras talvez tenha um pouquinho mais de chance, mas Botafogo pode se dar muito mal, próprio Flamengo, Fluminense nem se fala. Então, há necessidade de uma qualificação dessas equipes, desses elencos, para não passar vergonha. Gama, mas os times europeus vão estar em final de temporada. Isso tem alguma coisa a ver, ou não? Não tem, fisicamente, fisiologicamente, isso... Vai ser um mês de competição. Isso tem influência, né, dentro do campo de jogo. Por exemplo, Copa do Mundo. Os europeus sempre reclamaram, a Copa do Mundo é no final da nossa temporada, os sul-americanos estão no auge, no meio da temporada. O problema que o Botafogo encontrou agora, que o futebol do Brasil encontra nessa chamada Copa Intercontinental, que também é chamada de Mundial, os europeus se encontram na Copa do Mundo e vão encontrar nesse Super Mundial de Clubes. Mas vai fazer o quê? A regra do jogo. E a Copa do Mundo no Catar foi no final do ano, então o europeu estava na metade da temporada, né? E foi campeão a Argentina. Pois é. Sul-americana. Pois é. Se bem que a Argentina tinha 80% ou 90% do seu time europeu. Jogador argentino, mas jogando na Europa. É, bem isso. O Mundial de Clubes, você vai acompanhar detalhes, tudo no nosso programa Placar Esportivo, aqui com todos... Tudo, né? Você vai saber detalhes dos jogos, as contratações dos times, para você não perder sequer um detalhe. Você sabe que toda quinta-feira no nosso programa Placar Esportivo nós temos um momento em que o árbitro, ele que esteve lá dentro das 4 linhas, fala com propriedade sobre os lances polêmicos que teve na rodada. Hoje é dia do Placar da Arbitragem. Esse quadro é um oferecimento de Timóteo Abreu, consultor imobiliário. Ele está aqui, Márcio Soares. Boa noite, Marcinho. Boa noite, meu querido. Como é que você tá? Graças a Deus, um pouquinho rouco, né? Tá gripado? Devido a uma rinite alérgica. É? Tive uma rinite alérgica e um pouco gripado, mas graças a Deus, tudo bem. Mas muito bom estar contigo uma vez mais. Nossa equipe separou alguns lances ao seu lado e eu tô curioso para saber o que você nos trouxe hoje. Produção, solta o primeiro lance pra gente. Isso, é porque o jogo tava 0-0, né? Aí seria modificado a história do jogo devido a essa penalidade não marcada por parte do árbitro holandês. É isso. Márcio, e o nosso quadro Placar de Arbitragem, ele é patrocinado por quem, Márcio? Tem o nosso amigo aí, Timóteo, né? Que tá aí pra dar um recado pra gente. Vai aí, Timóteo. É isso mesmo, Marcinho. Você de casa que sempre desejou ter uma chácara para moradia ou lazer, chegou essa opção aqui no município de Aragoiânia. Apenas 20 minutos de Goiânia, 2 km de chão, são 24 lugares para você que deseja passar o final de semana, são 10 quartos, uma chácara mobiliada que tem um belo lago ali próximo de Aragoiânia, que fica sentido a GO 040. Você que sempre desejou para ter uma chácara de aluguel, também serve uma grande opção. Essa opção, ela fica a 30 minutos ali da região do Garavelo. Então, ligue agora, 62 98201 0632. Também me siga nas redes sociais, @Timóteo Abreu. Um abraço ao nosso amigo Timóteo Abreu, que traz uma chácara bacana em 10 quartos. Isso, uma chácara de 10 quartos, é excelente. Depois, no dia que eu ganhar na Mega Sena, eu vou ligar pro Timóteo. Não precisa de ganhar na Mega Sena, Danilo. Pode ligar para ele agora e já fazer a sua solicitação. Exatamente, é o corretor que aproxima os nossos sonhos da nossa realidade. Um forte abraço, Timóteo Abreu. Vamos pro rápido intervalo, vamos junto? Vamos sim, vamos tomar uma água, né? Quinta-feira que vem nos vemos. Um abraço, Danilo. Muito obrigado. Daqui 2 minutos estamos de volta. Até já. Estamos de volta! E motorizados! Você aí que tem o desejo, ainda nesse final de ano, de fechar o ano em grande, entrar em 2025 motorizado, dirigir um carro de qualidade,
com marcas como Citroën, Peugeot e Ford Ranger, você sabe aonde deve ir. É no grupo da Navesa e a loja em Aparecida de Goiânia, onde você encontra bons preços, pessoas do bem que vão estar prontinhas para te receber, fazer um test drive igual eu fui fazer nesse Basalt, um SUV coupé completo, porta-malas com mais de 86 litros, um carro gostoso, uma dirigibilidade única, que você pode ter o privilégio também de dirigir não só o Basalt. Você sabe que o Grupo Navesa é o maior revendedor da região de Ford Rangers. Essa caminhonete lá muito completa. E eu também tive o privilégio de experimentar uma e foi magnífico, gostei demais. Lá na Navesa, com esse telefone, o 62-3270-6000, você pode falar com o George, o gerentão do Preço Bom. Ele não vai deixar você sair de lá sem um carro, ainda mais nesse final de ano. Então, pega o seu telefone, ligue agora no Grupo Navesa, ou então visite amanhã ali na Avenida Rio Verde, em Aparecida de Goiânia, e faça igual eu. Vai lá, dirige o carro, conversa e faça a realização do sonho da sua esposa, que tá aí do lado, ó, trocando de carro nesse final de ano, né? Por que não? Já adiciona o maridão aí. Um abraço a toda a equipe da Navesa, do Grupo Ciasa, ao Edgar, o Tarcísio, toda a equipe, muito obrigado pelo carinho, a Rafa, todos sempre me recebem com muito carinho, e também a você, George, muito obrigado por tudo. Esses que fizeram a festa lá semana passada, de confraternização, olha, parabéns para vocês, merecidamente, porque foi um ano de muito empenho e trabalho que vocês realizaram aí. E 25 tá aí, hein? Que venha com muito mais energias para vocês. Com oferecimento do Grupo Navesa, vamos viajar juntos para lá, para os States? Porque, olha, ontem tivemos 2 grandes jogos que definiram as semifinais da Copa da NBA. Veja aí. Luiz Gama, durante a temporada nós temos a Copa da NBA e as semifinais está definida ali, ó. Atlanta Hawks vai enfrentar os Bucks do Giannis Antetokounmpo e do Damian Lillard, e os Rockets vão enfrentar um dos melhores times para mim na temporada, que é o time do Oklahoma, o OKC. Que é essa semifinal, Gama? Semifinais maravilhosas, né? A Copa da NBA, muita emoção. Os times nas semifinais, por exemplo, digo nas quartas de finais, todos os times que mandaram os jogos passaram, exceto o time de Nova York, né? O New York Knicks. Todos os mandantes passaram e nós vamos ter muito mais emoção nessa Copa NBA, agora nessas semifinais, marcadas para sábado às 18h30 e às 22h30. O ano passado foi o time dos Lakers que venceu essa Copa em cima dos Pacers, e também você pode acompanhar jogos hoje da Liga Regular, Gama. Lá na Flórida, o Miami recebe o Raptors, lá em Boston, o time do nosso apóstolo recebe o Celtics, recebe os Detroit Pistons, e lá em New Orleans, os Pelicans recebe o time de Sacramento, os Kings. Eu gosto demais do profissionalismo da NBA. O jogador do Boston Celtics, não me recordo o nome dele agora, foi multado em R$152 mil. Sabe por quê? Porque fez aquele gesto. Ele fez uma jogada linda, maravilhosa, fez assim, e apontou para o jogador. É proibido isso na NBA, é proibido esse tipo de manifestação, esse tipo de provocação. Por esse gesto, todo mundo faz, brinca, né? No futebol brasileiro, no futebol mundial, mas na NBA fez isso, R$152 mil a multa pro jogador do Boston Celtics. Viu? E não pode fazer isso, hein? Já aqui no Brasil, o Gerson faz e vai lá comemorando os gols. É igual o Gama falou, é meio que normal, né? E assim, não é? Ontem tivemos jogos da Liga Milionária e o Senhor Champions venceu na terça, mas ontem teve um grande Senhor Champions que não vive um bom momento e visitou o Turim e saiu derrotado. Veja aí. A Champions League estão vencendo e estão classificando. O Liverpool é o único time que já garantiu, mais o Barcelona, restando apenas 2 jogos. Mas o que me chama a atenção, Gama, quantos times bons de amarelo estão ali e podem se enfrentar já na próxima fase? É o seguinte, esses de azul, os 8 melhores, eles já estão classificados para as oitavas de final. Aí depois do 9º até a 24ª colocação, eles vão classificar para jogar entre eles em sistema de mata-mata para decidir quem são os 8 que vão pegar depois nas oitavas de final, os 8 de azul. Então, é uma competição bastante interessante, vai ter muito jogo decisivo ainda nessa primeira fase e depois esse mata-mata envolvendo o do 9º até o 24º colocado. Nós vemos o Real Madrid em 19º, Gama, 20º, olha lá. Pois é, ele corre o risco, né, de ficar em 25º e ficar de fora. Inclusive, o Paris Saint-Germain estaria fora hoje. Estaria fora. E podemos ter um Real contra a Juventus, podemos ter um Sporting contra o City, podemos ter um Milan e Borussia Dortmund.
times grandes já se enfrentando no playoff de mata-mata, Gama. Interessantíssimo, né? Isso dá muito mais emoção, equilíbrio nessa competição que com esse novo modelo chama a atenção do mundo. Como tem chamado a atenção até agora o Liverpool, que é o único time com 100% de aproveitamento. 6 jogos, 18 pontos, são 6 vitórias. É isso mesmo, a Champions League da Europa. E ontem, lá também na Europa, ficou decidido que alguns países vão sediar a Copa do Mundo de 2030. Estamos próximos da dos Estados Unidos, México e Canadá, mas a próxima depois dessa vai ser, lá em Terras Lusas. Veja aí. Cristiano Ronaldo. É isso mesmo, 20 estádios diferentes, 17 cidades entre Portugal, Espanha e Marrocos, Gama. E além do continente sul-americano, né? Porque nós teremos jogos na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Por quê? Porque 2030 vão completar 100 anos da primeira Copa do Mundo, que foi realizada em 1930 no Uruguai. Aquele estádio do Uruguai, lá, o Centenário, inclusive, ele é tombado como patrimônio histórico mundial, porque ali aconteceu a primeira Copa do Mundo. Em função disso, nós teremos um jogo na Argentina, um jogo no Paraguai e um jogo no Uruguai na Copa de 2030, além, claro, dos jogos de Portugal, Espanha e de Marrocos. 3 continentes diferentes aí, interessante. Vai ser um espetáculo, né? Nunca houve isso na história. Nunca houve. Gama, vamos embora? Bora! Obrigado pela sua presença no nosso programa, nos agraciou muito com os seus conhecimentos. E vamos saber o resultado do quiz, Gama? Vambora! Você já sabe, né? Sim. Foi na tela, então, o resultado do quiz que nossa equipe perguntou. O Gama falou, foi uma das maiores decepções. Foi aqui no Brasil, Gama. 7-1, né? 7-1, hein? Aquele 7-1. Foi aqui que houve a estreia em Copas do Mundo dessa tecnologia da linha do gol. Um abraço, Danilo. Um abraço, minha gente querida do esporte. Até outro dia, se Deus quiser. Fiquem com o Gama daqui a pouquinho no Politeia a partir das 21 horas. E você, eu te encontro amanhã às 18h30. Tchau!